Desculpa, filha. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Mog Maciel, da Casa de Crochê, e hoje eu venho conversar com vocês algumas coisas que estão acontecendo por aqui. Aí eu pensei, eu vou compartilhar com vocês. Eu sou muito exibida, tá? E aí eu não podia também deixar de compartilhar isso. Acabou de chegar mais uma caixinha aqui da Supremo. Quem aí não sabe, eu sou designer de moda, crocheteira e tenho um canal aqui que eu falo, que eu mostro o meu crochê, que eu tenho uma parceria incrível com Fios Supremos. Olha uma intrusa passando ali atrás. E aí acabou de chegar os meus pedidos. Esse não foi da parceria, foram os meus pedidos. Eu nem sei o que eu pedi. Mas aí acabou de chegar aqui, vou tirar, coloquei aqui e vou gravar um vídeo pra vocês lá no outro canal. Então quem tá curioso com o que tem aqui, vai lá pro outro canal, tá? Quem já viu outros vídeos já viu alguma mudancinha por aqui, né? Ó, tem uma prateleira ali, meio tortinha, porque ela só tá encaixada ali. O que acontece, gente? Essa semana que passou, eu tava, faz 20 dias mais ou menos, um pouquinho mais, que eu tô morando nessa minha kitnet. Tem tour por aqui, tá? E aí eu não tenho furadeira. E eu precisava que o menino viesse furar para colocar as prateleiras aqui. E aí ele demorou um pouco, porque não fechava o horário, né? É um bico que ele faz, enfim. E aí eu precisava das prateleiras. E aí ele veio domingo aqui, colocou as prateleiras e tal, só que daí no decorrer da furação aqui, colocou também pra colocar o varão da cortina, só que aí acabou as buchas. Acabaram as buchas, eu comprei a menos, enfim, e aí tudo aqui é longe, né? E até ir comprar, enfim, eu falei, ok, depois, aí ele super ágil falou, não, eu vou então deixar tudo furadinho, e aí tu só coloca as buchas. Pô, show de bola. Beleza. E aí eu tava com muita dor no braço, na mão, no ombro, tava com bastante dores. E aí eu pensei, eu vou descansar, eu não vou fazer nada. Só que aquela ansiedade de ver tudo pronto, comecei a colocar as coisas, tentar organizar as coisas. Gente, eu gravei um pouquinho e também tem algumas fotinhas. E eu vou colocar assim, que eu acho legal mostrar pra vocês como está o processo, né? Porque às vezes acontece da gente, quando a gente não tá muito bem e tal, a gente começa a ver as coisas só prontas. Sabe a grama do vizinho é mais verde? Então, tipo, ai, lá tá tudo pronto, não sei, como se fosse assim, ó. E não é, às vezes não é nem questão de dinheiro, da falta dele, às vezes é a pessoa que não pode vir, enfim, tem N motivos para as coisas não acontecerem, né? E a gente tá numa crise no mundo, né? Não é uma coisa que assola muitas pessoas. Enfim. E aí eu, ansiosa, comecei a tentar ajeitar as coisas. E aí vai, coloca, tira, muda de novo. E aí eu ainda tenho duas tábuas aqui que eu não cortei. Ele organizou a minha serra tico-tico, que tava sem a lâmina e tal, não gosto de mexer nessas coisas sozinha. Ele fez pra mim. E aí, pra eu organizar e ver o que eu vou fazer com essa... Tenho duas tábuas dessa aqui que eu tinha comprado, mas eu tinha outras tábuas e eu aproveitei. Vocês vão ver aí. E aí, gente, eu comecei a... Pega um café, porque o papo vai ser conversa de comadre, tá? De amiga. E aí eu comecei a organizar, tirar, colocar. E aí eu comecei a perceber que eu ainda tinha muitas coisas, eu ainda tenho muitas coisas. E esse processo, às vezes é doloroso. E o importante é tu tá bem para fazer esse destralhe, para aquelas coisas não te pertencerem mais. Só que é um processo. E eu amo casa grande, eu amo, ainda vou morar numa casa grande. Eu gosto de casas grandes, até porque eu acho que casas grandes
algumas pessoas não concordam. Eu acho que a casa grande, ela se mantém muito mais organizada, tá? As minhas experiências entre uma casa grande e uma casa pequena, sempre casa grande, as coisas ficam mais organizadas. Então eu gosto de casas grandes, eu gosto de receber, enfim. Mas hoje o momento é uma kitnet. Então assim, há menos de 2 anos eu estava, última parecer, né, que eu comecei a... Tá parecendo meio bagunçado isso aqui, mas é a minha cabeça bagunçada mesmo. Eu comecei a refletir nessa organização, e aí a gente vê como é importante o nosso lar com o nosso... Gente, desculpa, hoje tem muito movimento de carro aqui, se eu não abstrair, eu não vou conseguir gravar. E desculpa o cabelo molhado também, fiz uma hidratação, tô deixando o cabelinho secar naturalmente. Bom, gente, aí voltando. Como é importante quando a gente vai arrumando a casa, o lar, as prateleiras, armários, como tem uma movimentação também de sentimentos. Não sei se com vocês é assim. E isso é o que aconteceu essa semana comigo. Eu estava nesse processo, arrumando as coisas, e as coisas não encaixavam. Eu ainda tenho muita coisa. Então, voltando. Há menos de 2 anos, eu estava morando numa casa onde tinham 4 dormitórios. Eu era casada. Aí, de repente, eu tive que destralhar, fazer um desapego das coisas. E eu fui aí destralhando as coisas, e aí eu fui parar num apartamento de 2 dormitórios com uma outra pessoa dividindo aluguel. E esse processo, algumas coisas eu fiz livre de que eu precisava me desapegar, e outras coisas, outras pessoas decidiram por mim, eu permiti isso. E hoje, eu fazendo essa análise, essa reorganização, eu comecei a lembrar de coisas que eu gostaria de ter e que eu não tenho mais, e que aquela determinada coisa eu desfiz não porque eu quis ou porque eu precisei, mas que outras pessoas disseram, não, isso aqui tu não vai precisar. E isso não é legal. E, gente, eu já falei várias vezes, inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre pessoas, razão, estação, vida inteira, o quão importantes são as pessoas na vida da gente, o quão importante é a gente viver com outras pessoas, isso é fantástico. Mas também o quão importante é a gente estar sozinha, a gente se reencontrar, a gente fazer as coisas sem tanta interferência. Então, assim, não vamos misturar as coisas. Às vezes a gente precisa, sim, de um empurrãozinho, daquela pessoa te puxando pra cima, te dizendo, não, vamos lá, coragem, vou pegar na tua mão e vamos junto fazer esse destralhe. E às vezes a gente tem que tentar, a gente tem que ver e conseguir dizer não, tipo, não, isso aqui eu não vou me desfazer, eu vou dormir abraçada, enfim. E aí, nesse processo, eu comecei a ver coisas que eu precisava destralhar aqui, continuei destralhando, e teve coisas que eu continuei agarrada e que não é o momento, eu não vou conseguir ainda me desfazer, talvez eu nunca me desfaça. E aí eu vou fazer o quê? Eu tô com uma caixa cheia de cristais. E eu não consigo, são da minha avó, são coisas antigas minhas, tipo, que eu tenho um carinho que eu ganhei de pessoas especiais, e eu tenho esse carinho. E aí, é apego. Gente, cada coisa no seu processo, vamos respeitar os processos. Não vamos queimar etapas. Então, pode ser que amanhã eu pense diferente do que eu tô pensando hoje, sim, mas eu não queria destralhar essas coisas. E aí eu comecei numa dança das caixas. Coloca a caixa aqui, coloca a caixa ali, coloca a caixa acolá. E aí, por o menino já ter ido embora, por eu não ter mais parafuso, e aí eu lembrei dessa tábua aqui, coloquei aqui, pensei, vou organizar mais umas coisas ali. Tentando organizar alguma coisa esteticamente, que não me incomodasse tanto. Me incomoda um pouco, Poderia ter menos coisas, mas entre ter menos coisas e destralhar e continuar com elas aqui, eu ainda tô nesse processo de continuar com elas aqui. E eu comecei a me irritar.
chegou uma hora que eu tava irritada, que eu tava morando num kitnet, que eu não posso, que eu preciso de uma casa maior, e eu comecei a ficar um pouco irritada com aquilo. E aí chegou uma hora que eu falei, para. E aí eu comecei a olhar e falei, não tô gostando esteticamente ali fora das coisas, tá muito entulhado, mas tem coisas que eu não tenho como me desfazer. Coloco cortina, não coloco cortina, antes a cortina ia ser só no tanque, agora eu faço uma cortina inteira, então começaram a surgir muitas dúvidas e eu falei, para tudo, e eu lembrei do quê? Que há 2 meses eu estava pedindo, orando, implorando, desenhando num papel uma kitnet para eu morar sozinha, eu e Pérola. Pérola é a minha cachorrinha. E aí eu pensei, gente, só um pouquinho, eu tô reclamando do que eu pedi? Meu Deus, me perdoa, meu Deus. Que ingratidão, não sou uma pessoa ingrata, o Senhor sabe do que tem no meu coração. Muito obrigada pela minha kitnet, muito obrigada. E aí eu comecei a me ver, não, eu não tô acomodada. Primeiro, eu não estou ingrata por eu estar reclamando que é pequeno aqui pra mim. Não, eu não tô reclamando, eu não sou ingrata. Muito obrigada. Voltei, dei 2 passinhos para trás e me reorganizei. E aí mas eu não posso ser acomodada. E assim como eu, aquela vez, há 2 meses, eu estava num processo de oração e desenhando e escrevendo que eu faço a lei da atração, eu comecei a me ver assim, gente, só um pouquinho. Calma que agora é hora de eu mudar, reorganizar também esses meus pedidos para o universo, para Deus. E aí eu comecei a lembrar e rir sozinha. Comecei a rir aqui, comecei a ver as coisas que aconteceram na minha vida e que quão importante também são as escolhas das pessoas à tua volta. O que as pessoas te trazem e quem tu deixou entrar na tua vida, quem tu permitiu, quem tu não permite mais que entre. Pessoas que querem se aproximar e tu pensa, não, só um pouquinho, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu comecei a lembrar de coisas e eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu comecei a rir aqui. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu me lembro que a gente sentada na escadaria do prédio que a gente morava, e aí eu e uma amiga conversando, que é minha amiga até hoje, uma amizade de mais de 40 anos, e nós conversando, e ela falava que ela ainda ia ter uma filha loirinha de olhos azuis. E a gente ria, porque tipo, como que uma pessoa morena com os olhos escuros que ela tinha, na época o namorado dela de adolescência também era, ele era loiro, mas ele tinha os olhos escuros, então tipo, cara, de onde é que tu tirou isso? Tu nunca vai ter. E aí ela teve a menina dela, que hoje é uma linda mulher, loira de olhos azuis. E eu dizia, não, eu vou ter, não me interessa a cor dos olhos. Sendo que eu sou a única pessoa de olhos escuros da minha família, praticamente. Eu não me importo com a cor dos olhos, eu quero um menino primeiro e depois uma menina. E uma diferença assim de uns 5, 6 anos de idade. Gente, a gente tinha 14, 15 anos, tá? E eu tenho o meu casal de filhos e eles têm exatamente 6 anos de diferença. Hoje já são adultos. O menino mais velho e a menina 6 anos de diferença. E eu falava isso quando eu tinha 14, 15 anos. E aí um dia, gente, parece coisa tão boba, né? Mas olha o cuidado que a gente tem com o que a gente pensa, com o que a gente quer, com o mínimo pensamento. E aí, eu sou gaúcha, moro na região dos Lagos do Rio de Janeiro, mas eu sou gaúcha e quem aí sabe, não é segredo pra ninguém, do frio que faz lá no sul. E também, na minha adolescência, a gente usava muito meia calça por baixo da roupa no inverno, porque era muito frio. E nós éramos uma casa com muitas mulheres. E aí o que acontecia? Quando eu ia pegar uma meia calça para usar,
a meia calça tava com fio puxado. E aí começava uma briga, quem usou minha meia calça, cadê uma meia calça, quem tem uma meia calça aí sem fio puxado. E a minha irmã dizia, ai, coloca, deixa ela pra usar por baixo das calças. Então, tipo, quando tinha uma meia rasgada, com fio puxado, ela ia já pra caixinha das meias calças para pôr por baixo da roupa para aquecer no inverno. Só que eu odiava usar meia calça rasgada, independente de ser por baixo da roupa ou não, eu não gostava. E eu falava, um dia eu vou ter uma gaveta só de meia calça com na embalagem, só minha. E eu falava isso, brigando, revoltadíssima com com a mulherada da casa. Gente, e aí um dia, anos depois, passados muitos anos, eu fui abrir uma gaveta da minha casa e eu tinha várias meias calças dentro da caixinha fechada, onde quando rasgava uma, se rasga, porque meia calça, mulherada sabe, né, vai colocar, puxa um fio ali na hora. Eu tinha várias meias calças. E aí eu lembrei daquela cena, me remeteu assim, ó, um déjà vu, daquela cena de eu reclamando lá na minha adolescência que eu ainda teria uma gaveta com meia calças embaladas, que a hora que eu quisesse. Parece uma coisa boba, gente, parece. Só que o mesmo poder que tu tem pra imaginar uma coisa simples na tua casa, de ter uma gaveta com meia calças, tu pode. Eu tava pedindo há 2 meses atrás para morar sozinha numa kitnet, independente de qual fosse o lugar, o meu coração pedia isso. Ah, Mog, então por que tu não foi malandra e não pediu já uma casa de 5 quartos? Não, gente, o meu coração naquele momento pedia isso. E aí foi hora de eu parar, de eu montar uma mesa com aquela loucinha que eu gosto, com aquele guardanapinho que eu gosto e fazer um carinho pra mim. Eu até coloquei lá no Instagram, fiz uns reels, eu vou colocar aqui na edição pra vocês também. E aí eu digo pra vocês, o que vocês estão pensando? Cuida com o que tu pensa, cuida com o que tu pede. E quando porque somos pessoas normais, nós nos sabotamos, isso é fato também. E aí quando a gente vira aquele pensamento, como aconteceu aqui no meu caso, da casa, que eu comecei a reclamar das prateleiras, comecei a me irritar, eu mudei o meu foco, eu ligeiramente mudei o meu foco e fui lá cuidar de mim, fazer um carinho em mim, pensar nas coisas que eu tinha pedido essa kitnet. Eu tinha pedido para Deus, para o universo, nas minhas orações, um espacinho que eu começasse a me reorganizar para assim eu ter paz, porque eu também falo sobre isso, eu sou uma pessoa feliz, mas antes de ser feliz eu preciso ter paz, porque essa paz faz com que naquele momento que eu esteja triste, que eu esteja um pouquinho para baixo, com alguma situação, eu tenha fé, eu tenha paz no meu coração para eu reorganizar as minhas ideias e ver realmente o que eu quero. E assim foi o que eu fiz. E aí agora eu tô me reorganizando, eu tô organizando os meus pensamentos, eu tô reorganizando as minhas ideias e eu tô cuidando de mim. E aí, gente, outra coisa muito boba, muito boba. Hoje, quando eu fui juntar o cocô da Pérola, eu tava agradecendo. Ai, parece aquelas mulheres loucas que, ai, ui, zen, ó. Não, gente. Sabe por quê? Porque nos primeiros dias que a gente se mudou, a Pérola não conseguia fazer cocô. Foi um processo de adaptação também. Ela estava comendo super bem, mas o cocô ela não conseguia fazer. E hoje, vocês imaginem pra gente como é difícil. Eu tenho prisão de ventre. Olha o assunto, já mudou assim, bem amigas, né? Mas é isso aí, aqui é assim mesmo. Imagina pro bichinho que não consegue falar, né? E aí eu agradeci, porque imagina o prejuízo, a dificuldade que seria para eu ir atrás de veterinário, para eu ir atrás, gastar com remédios para ela. E aí hoje eu agradeço que todo dia ela faz o cocôzinho dela ali, bonitinho, sequinho, como tem que ser. Então, gente,
essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Vamos cuidar de nós, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos pensamentos. Prestar muita atenção no que a gente vai pedir para Deus, para o universo. Agora tem algum vizinho furando alguma coisa. Porque assim, vida de youtuber é exatamente isso. A hora que a gente pega para gravar, um movimento começa. Bom, gente, mas independente de qualquer coisa, de qualquer barulho externo, a gente não deixar esses barulhos na nossa cabeça nos fazerem mal e a gente mudar o foco e vir para uma vibração de coisas boas, de energias boas, de deixar só coisas boas no universo, trazendo coisas boas pra gente, pra vida da gente. Então era isso. Eu fiquei muito feliz em trazer isso para vocês. Eu espero ajudar algumas de vocês que estejam passando por esse processo. Quem se identificar aí, já fica aqui, já se inscreve nesse canal. Gente, eu tô muito feliz. Eu não tinha prestado atenção. Nós já somos 130 coraçõezinhos batendo aqui assim, ó, muito rápido. Eu nem acreditei. Gente, que coisa mais querida, vocês são maravilhosas. Um grande, grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.